Montesquieu nos diz que a mansuetude reina no governo moderado. Segundo ele, abre aspas, se um povo é virtuoso, precisa de poucas penas. Fecha aspas. Faz todo sentido, né? Se não me engano, a outra pessoa disse que, não sei quem foi, agora não me recordo, mas alguém disse que você mede o nível de civilização de um povo pela quantidade de presídios que essa civilização possui e de pessoas encarceradas em presídios. Você consegue medir o nível de desenvolvimento humano se utilizando deste parâmetro, desta unidade de medida. Muito bem. Parece-me coerente, no entanto, que no lugar de receber ordens, apenas dar e receber bons conselhos não basta. Novamente, Montesquieu nos diz que a mansuetude reina no governo moderado. Segundo ele, abre aspas, se um povo é virtuoso, precisa de poucas penas, fecha aspas. Parece-me coerente, no entanto, ou melhor, parece-me contudo, senhores e senhoras, que no lugar de se estabelecer ordens, apenas dar e receber bons conselhos não basta. Buscar tão somente corrigir o mal é pouco. Preocupam-me questões concernentes sobre como preservar o que é justo no tempo presente. Precisamos ser justos. Mas como ser justo sem parecermos maus? Entende? Como ser justos sem parecermos maus? Ora, se formos bons, não seremos justos. Se eu for bom com uma pessoa que cometeu um crime com outra pessoa, eu não estarei sendo justo. Se eu não aplicar a pena de morte ou a prisão, a perda dos direitos civis e políticos, se eu não encarcerar essa pessoa, se eu não seguir as leis, estarei sendo bom, mas não estarei sendo justo. Estarei ignorando a dor da vítima. Resguardar bons conselhos, fugir às vias de fato, do seu produto indireto, que antecede o ato e perpassa a jurisprudência, quer para confirmá-la, quer para refutá-la. Isto sim faz toda a diferença. Julgo prudente, contudo, sem o contudo. Julgo prudente, portanto, conhecer previamente quais serão as consequências de determinadas medidas, decisões políticas e judiciais, disse em um de seus votos o ministro Luiz Fux, que é preciso estar atento, que é preciso ser sensível a este conselho, entende? Você precisa saber exatamente no que implica as suas decisões, quais são os efeitos imediatos ou imediatos os efeitos de determinadas decisões. Não adianta, não é que não adianta, não é certo, não é prudente você simplesmente dar uma canetada. Compreende? Eu vou dar uma canetada aqui. Está aqui, subsunção, fato, norma. Subsunção, fato, norma. Está aqui. A dosimetria da pena, etc. Tal, o crime praticado, o ilícito em questão, e a pena para determinado ilícito e tal. Não, espera lá. Precisamos ter cuidado
nas nossas decisões. Mas como assim? Quer dizer então que eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho medo da decisão do povo, das consequências gravosas e maléficas que poderão ser produzidas a partir de uma determinada decisão judicial. Quer dizer então que você está com medo então do que o povo vai pensar, do que o povo... Quer dizer que você é um juiz populista? Você se baseia no povo, nas decisões do povo para julgar determinado caso, é isso? Não, não é nada disso. Não. Eu não vejo dessa maneira. É claro que existem ministros, juízes, pessoas que vendem sentenças, outros que são covardes, se baseiam nas decisões do povo, têm medo, se deixam corromper, são gananciosos, enfim. Mas não é isso, não. É que você precisa ter, na fala do ministro, eu compreendi que você precisa ter mundividência. Você precisa estar consciente do todo, não apenas das partes, dos fatos, mas consciente do todo. Compreende? Do todo, o que está por trás dos fatos, do contexto. A quem interessa determinado crime, de onde partiu, quem se beneficia. Compreende? A coisa é um pouco mais complexa do que parece. Não é tão simples assim. Esse sujeito me provocou aqui e agora eu vou puni-lo. Esse sujeito cometeu um ato criminoso. Você não sabe. Você não sabe se ele cometeu um ato criminoso ainda. Ele pode estar sendo coagido. A filha dele ou o filho dele pode estar sob ameaça de vida. Ele pode ter sido programado para cometer determinado ato. Ele pode estar hipnotizado. Você não sabe. Enfim, vamos lá. Vamos seguir no texto. Nós vamos entrar nessas questões mais à frente. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Onde estava? Sim. Portanto, julgo prudente conhecer previamente quais serão as consequências de determinadas medidas, decisões políticas e judiciais. Faço minhas tão necessárias ressalvas à felicidade humana, à busca pela felicidade. Acredito piamente serem producentes os princípios da prevenção e mundividência, abre parênteses, prevenção no sentido oposto, à polícia de ostentação, fecha parênteses, bem como destacar os inconvenientes políticos, os inconvenientes econômicos, os inconvenientes sociais, os inconvenientes que de tais medidas e decisões possam resultar por mera insensibilidade do legislador. Determinadas coisas se tratam internamente, compreende? A meu ver. Internamente. Tem um caso de corrupção que envolve a JBS. Sim, tá. Que envolve a empresa tal que traz grande benefício para o Brasil. Bom, vamos tratar a coisa internamente, compreende? Porque de repente estão querendo destruir a nossa imagem lá fora, prejudicar as relações comerciais entre Brasil e determinados países. Mas não, se faz todo aquele alvoroço,
se deixa manipular por agentes maliciosos e muito mais inteligentes e perspicazes, que não agem pensando no aqui e no agora, mas há 100, 200, 300 anos lá na frente, há 500 anos lá na frente. Os caras não fazem a coisa só pensando aqui. Aí destrói-se a reputação de uma empresa, prejudica a relação, a balança comercial brasileira, deixa o Brasil numa situação fragilizada, compreende? Preciso, a meu ver, um pouco mais de sensibilidade nessas questões. Mas vivendo e aprendendo, né? Estamos todos aprendendo. Estamos todos aprendendo com os nossos erros. É verdade. É verdade. Também quando por interpretação errônea dos magistrados. Agora vejo uma lei que proíbe o uso de celulares nas salas de aula. Meu Deus do céu, isso só quer dizer uma coisa, que a matéria que está sendo dada não é interessante, que o professor e a professora que estão em sala de aula não são interessantes o suficiente para conduzir os seus alunos. Que esses mesmos professores estão cansados, fadados a frustrações, estão machucados. Muitos deles se sentem humilhados, frustrados, estão adoecidos. Que ao longo do tempo foi se perdendo aquele brilho, aquela vontade de ensinar, foi se apagando aquele brilho, aquele desejo, o sonho foi ficando esquecido, foi sendo apagado, foi sendo esquecido. Que não faz mais sentido se preocupar com esses alunos, com essas crianças, com esses adolescentes, esses jovens. Se eles quiserem, o problema é deles, eles que busquem estudar, eles que estudem, peguem matéria com os outros, com seus amigos, enfim. Eles que se virem. Não é problema nosso, meu salário, estou recebendo meu salário todo mês. Se você está aqui e não honra o sacrifício de seus pais, o problema é seu. A questão é bem profunda, sabe? Se os alunos têm mais interesse, no celular, então por que você não usa o próprio celular para dar aula? Mas proibir o celular? Quando você proíbe uma coisa, você torna ela mais interessante. O proibido é sempre mais gostoso. Sempre mais gostoso. Quando você proíbe um namoro, ele fica mais intenso. A paixão cresce. A desobediência aumenta. A rebeldia se manifesta, vem à tona com toda a sua força. É um erro, um equívoco. O marco civil da internet, aquelas legislações, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, tem que ser penalizado, as redes sociais, as plataformas têm que ser responsabilizadas pelas coisas que os usuários estão fazendo, publicando, pelos dados que eles estão publicando, eles têm que ser responsabilizados e tal. Nós vamos discutir isso mais para frente. Então, meus caros, tudo isso faz toda a diferença, sabe? Esse cuidado, esse preciosismo na hora de legislar, interpretar as leis, faz toda a diferença na vida de uma sociedade esclarecida, que não tropeça na veleidade dos fatos. A partir de tais concepções, é possível corrigir os vícios do sistema, devido à inobservância de tais recomendações, que, a meu ver, fazem bom conselho e servem de ultimato. Produz melhores leis, por conseguinte,
melhores resultados. De fato, o que se pretende é conquistar uma sociedade política, mas também juridicamente consciente, alinhada com políticas públicas voltadas ao bem-estar e desenvolvimento socioeconômico de forma limpa e sustentável. A inflexibilidade nunca fez, nunca fará qualquer filosofia. Veja, a inflexibilidade nunca fez, nunca fará qualquer filosofia, mas guarda milhares de museus com suas espadas quebradas. Tal como a banana faz do macaco seu cliente, o intolerante é da casca da banana, a próxima vítima do inconsciente. Meus caros, até as formigas levantam 20 vezes o seu peso. Até as formigas. Se um homem não suporta uma ideia contrária à sua convicção, não pode sustentar qualquer convicção. Uma nação soberana precisa do movimento contínuo do pensamento. Nenhum homem pode acusar outro homem de impiedade simplesmente por não possuir dentes. Simplesmente porque esse homem não possui dentes. Ele não pode ser acusado de impiedade simplesmente. Não. Ora, uma vez que ele nunca precisou deles para mastigar, nunca foi necessário dentes para mastigar, eu vou ser julgado como impiedoso porque não tenho dentes? Vamos analisar a coisa de uma outra perspectiva, vamos ver o todo. Vamos voltar ao contexto. Chega de recortes, citações. Lê o livro todo. O sujeito fala, pô, eu li esse livro aqui, eu li esse outro livro aqui, eu li esse outro livro. A maioria dos livros, eu fiquei na introdução. A maioria dos livros. Li alguns livros muito bons, de cabo a rabo. Até consideráveis livros. Mas a maior parte deles eu li a introdução, peguei uma parte do sumário, um capítulo e tal, e conheci. Mas sabe aquele sujeito que chega e, eu li 100 livros, 200 livros? Mentira. Chega de recortes, de pegar recortes e citações e trechos que você extraiu da matéria, de jornal, do filme e tal. Assiste o filme todo. Lê o livro todo. Busca compreender o contexto da época em que se vivia, os princípios, os ditames sociais em que estavam inseridas as personagens, etc, etc, etc. Pois muito bem, senhores. O homem, tal como o Estado, precisa necessariamente refletir sobre suas convicções, uma vez que suas decisões interferem direta ou indiretamente na vida e bem-estar comum de toda uma sociedade. Precisa repensar a justiça dia após dia. E por falar em dia após dia, que tal começarmos por um dia de cada vez? Foi.